Bacana, boa noite, Deus Jordão. Pessoal, hoje a gente vai bater um papo maravilhoso com essa pessoa maravilhosa, esse profissional destacado. Eu vou ler só um pedaço do currículo porque é muito vasto e faz por onde, que é uma pessoa muito, mas muito capacitada. O professor Jorge Luiz Conde, ele é professor universitário, consultor, palestrante, mestre especialista em administração e bacharel em administração. Ele também é mestre em design, tecnologia e inovação pela Unifateia, especialista em administração com MBA executivo em gestão empresarial estratégica pela Universidade de São Paulo, USP, MBA em desenvolvimento e gestão de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas e MBA executivo internacional em gestão de pessoas pela Universidade de Tampa, Flórida, Estados Unidos. Pessoal ligando aqui. Voltou. Vamos continuar aqui. Pela Universidade de Tampa, na Flórida, Estados Unidos. Bacharel em administração pela Universidade Paulista, Unip. Licenciado também em letras pela FIC, Faculdades Integradas de Cruzeiro. Jornalista, radialista profissional. Atuou nos setores da mídia, possui experiência em organizações público, privado, terceiro setor. Pessoal, o currículo é maravilhoso. Eu tenho certeza que vai ser fator de soma para todos vocês, inclusive para mim, que estou aqui todo ouvidos e com o coração aberto. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Gabi. Muito obrigado a você, a todos. É um prazer estar com você. Você que esteve conosco esses dias no nosso podcast, Gestão à Vista, que aliás foi um sucesso, falando sobre a LGPD. E o pessoal já quer repeteco, viu? Ótimo, só marcar o dia que eu estou à disposição. Agora nós vamos entrar em férias, né? A temporada está finalizando agora no próximo dia 10, mas com certeza retornando em 2021 contaremos com você novamente e vai ser muito bacana. E eu quero mais uma vez agradecer você pelo convite. É um prazer estar aqui, né? A gente que tem aí uma história juntos de amizade, fraternidade. Estivemos durante muito tempo junto na Faculdade de Ciências Humanas de Cruzeiro, a FACIC, e agora você esteve nesses novos caminhos, esteve lá pela Boa Terra, retornando junto. Mandar um abraço também para o irmão Jorge, né, meu xará, está por aí também. E a gente fica muito feliz em bater um papo sobre a questão da produtividade. Na verdade, com essa questão da pandemia, eu venho estudando esse assunto já há um bom tempo, Gabi. Né? E com a questão da pandemia, você olhar a questão da gestão do tempo, gerenciamento das nossas atividades, tudo isso, obviamente, se transformou numa situação nova. E nos últimos 3, 4 meses, inclusive, nós temos pesquisado o que está sendo colocado, principalmente fora do país. Né? São várias maneiras diferentes de se enxergar a situação, e principalmente como muitos de nós tivemos que nos readaptar, fazer algumas. Por exemplo, eu estou aqui no meu escritório, né? Estou aqui no meu segundo, vocês estão vendo aqui atrás uma das minhas estantes de livro. Aqui tem iluminação, eu estou ligado na internet, tive que aumentar a velocidade da internet, então a gente acabou tendo que se adaptar a toda a situação. Então falar sobre produtividade sempre foi algo muito importante, e agora nesse período muito maluco, muito atípico que nós vivemos com o advento da pandemia da Covid-19, o famoso coronavírus, claro que todos nós vamos ter que repensar tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós participamos. Principalmente você também vive a mesma situação, nós que temos vários chapéus, tem que tira chapéu, põe chapéu, então igual no filme novo do Karate Kid lá, põe casaco, tira casaco, a gente fica realmente numa situação muito complexa. E obviamente, nos últimos anos, né, você sabe que entre as minhas atividades está de palestrante, eu escolhi um posicionamento relacionado à questão da produtividade. E por quê? Porque ela traz uma situação nova. Eu sempre, meu trabalho como gestor, né, ainda atuo na gestão, principalmente dentro da área de educação do nível superior, a gente está sempre estudando isso. E isso me fascina, porque por ter várias ações, vários papéis para desempenhar durante o dia, eu às vezes ficava aflito, ficava ansioso, preocupado se ia dar conta de tudo. E muitas vezes meus amigos perguntavam, já como é que você consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo? E eu não sabia explicar. Então eu fui estudar e fui verificar que na verdade já estava usando algumas metodologias, algumas situações, e só não sabia mensurar, ou não sabia trabalhar isso do ponto de vista conceitual. Então, nos últimos 3, 4 anos, principalmente a partir de 2016, eu me dediquei, entre os inúmeros assuntos que eu gosto de estudar, a estudar a questão da produtividade, as ferramentas, as estruturas, essa questão que a gente chama de gerenciamento do tempo.
Então, tudo isso acabou sendo transformado nesse processo que a gente vem colocando hoje. Que bacana. E, assim, como é que a gente vai conseguir ter mais tempo no nosso dia a dia? Porque a gente fala em gerenciamento de tempo, como que a gente ganha mais tempo? Na verdade, Gabi, a pergunta começa da seguinte maneira, né? Vamos imaginar o seguinte. Isso é uma situação que eu aprendi, vou dividir com você e com todos que estão acompanhando a gente na live nesse momento, que a gente agradece aí o pessoal participando conosco. Existe uma questão que é preciso dividir o seguinte. A primeira coisa que nós temos que aprender é que na nossa vida, quando nós vamos dividir a questão do tempo, você tem que colocar a seguinte situação. Existem atividades, existem tarefas e existem papéis. Tá? Então guarda aí, ó, atividades, tarefas, papéis. Então vou pegar o meu exemplo, né, vou dar o meu exemplo aqui, depois você transforma para o seu e quem está nos acompanhando vai fazer a mesma coisa. Imagina o seguinte, quais são as minhas atividades hoje? Eu sou professor universitário, sou consultor e trabalho como palestrante. Dentro do meu trabalho, dentro da minha atividade como professor, eu ocupo cargos de gestão. Né? Então hoje eu estou na direção da interina geral aqui em Cruzeiro, na Escola Superior de Cruzeiro, a nossa querida ESC Zefic. Também estou na coordenação do MBA de Finanças, Controladoria e Auditoria na Unifatel, Centro Teresa W, no qual eu sou funcionário, inclusive, do corpo docente. Trabalho como professor na Fundação Getúlio Vargas, nos cursos de MBA. E aí você começa a falar, mas como é que você consegue fazer essas coisas? Além disso, sou casado, sou filho, né? Tem todas essas situações que você vai colocando. E eu comecei a verificar, então, que além das minhas atividades, eu tenho as tarefas. Em cada uma das nossas atividades, nós temos tarefas. O que é tarefa? É aquilo que você desempenha. Pode ser rotina ou pode ser algo excepcional, que acontece, por exemplo, uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada ano. E tem os papéis. Quais são os papéis? Os papéis são exatamente isso que eu falei. Eu sou professor universitário, sou consultor, sou palestrante. Mesma coisa você é advogado de formação, não é isso? Hoje você trabalha também com a questão do aspecto, você também, em algumas situações, você trabalha na consultoria jurídica. E você hoje também é empresário. Então, esses são os 3 papéis da Gabi. E hoje, todos nós temos nossos papéis. Então, você que está nos acompanhando, você, além dos seus cargos, das suas funções, você pode ser filho, marido, esposa, né, namorado, ficante, seja o que for. Você tem as suas atividades ligadas, por exemplo, quem tem um aspecto religioso mais forte, tem alguma situação ligada à sua comunidade, da sua religião. Você, às vezes, está ligado a alguma instituição, alguma entidade, então, alguma associação não governamental, e assim vai. Então, tudo isso vai verificando. E aí entra a questão de você ter que equilibrar os seus papéis, as suas atividades, as suas tarefas. E como é que a gente faz isso? Nos meus estudos, eu notei que existe uma filosofia oriental e existe uma filosofia ocidental. A filosofia ocidental ela funciona mais ou menos assim, que é o que a gente segue aqui. É legal, é bacana, é fashion, a gente parecer ser ocupado o tempo inteiro, sabe? Você tem essa situação. A filosofia ocidental, que é uma visão mais de negócios, que é muito forte, principalmente a partir do viés americano de paradigma empresarial, então nós temos que fazer muita coisa, gerar resultado, meta, e você fica o tempo todo ocupado. Eu já fui assim, já trabalhei 16 horas por dia. Hoje eu trabalho a metade desse tempo. E a minha meta daqui a uns 2, 3 anos, sempre faço isso, principalmente nas minhas palestras, nas salas de aula, os alunos às vezes procuram arregalar assim, minha meta é trabalhar daqui a um tempo somente 4 horas por semana. Já, como é que você vai fazer isso? Bom, tem como fazer isso? Tem. Né? Vou mostrar daqui a pouco alguns livros aqui para dividir com o pessoal. Para verificar isso é possível. E existe a filosofia oriental, né, que diz o seguinte, o tempo ele não é mutável. O tempo ele é único, ele segue, você não vai ter como fazer ele voltar. Existe um grande estudioso que eu gosto muito, que é o Lee Yu-Teng, né? Ele é um cara muito bacana lá do Oriente, coreano, ele diz o seguinte, nasceu na Coreia, mas da vida consiste em eliminar tudo que não é essencial. Então, quando nós falamos sobre a questão da produtividade, a primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção é exatamente nisso. Como que eu vou equilibrar as minhas atividades, os meus papéis e as minhas tarefas? E aí depende daquilo que você quer para a sua vida. Eu, por exemplo, pretendo em algum tempo, não agora, se perguntar, Jorge, em que ano? Ainda não sei, estou planejando. Mas em alguns anos eu quero trabalhar menos tempo.
E continuar tendo aquilo que hoje muita gente fala, você deve ouvir isso direto, nossa, eu gostaria de ter mais qualidade de vida. Não é assim? Esse ano, por exemplo, nós temos essa situação para pensar, Gabi. Olha só, eu até o ano passado eu ouvia muitos meus amigos, e você também deve acompanhar, porque eu sei que você tem essa situação também dentro das suas atividades profissionais e até pessoais. As pessoas às vezes não chegam para você e falam assim, nossa, Gabi, estou tão cansado, que eu gostaria de ficar em casa. Este ano, devido à pandemia, muitos de nós tivemos que fazer o quê? Ficar em casa. Você teve que ficar em casa. Eu, uma boa parte do segundo trimestre do ano, eu fiquei na minha casa, no meu home office. O meu escritório, que sempre foi minha casa, né, em alguns demais momentos, eu tive que fazer uma série de adaptações aqui para dar aula, para dar palestra, para fazer reunião, né, para comandar os locais onde eu estava. Hoje mesmo eu participei de 4 videoconferências. Então, mas tudo dentro de um tempo limitado. Quando você agendou comigo, lembra? Eu falei, Gabi, deixa eu ver como é que está a minha agenda para a data. Eu falei, olha, dia 3, perfeito, vamos lá, estou com você, firme e forte, estamos juntos no horário. E é assim que as coisas funcionam. Mas só que o que é que acontece hoje, principalmente com essa questão da pandemia? Muitas pessoas tiveram que vir para dentro de casa, tiveram que dar uma parada, de repente, nas suas atividades, mas eles não estavam preparados para isso. Hoje é muito comum, por exemplo, quando chega no final do ano, né, de um ano que muita gente diz que é perdido, mas eu acho que não, acho que as pessoas devem fazer uma reflexão, principalmente em memória daqueles que faleceram em virtude dessa pandemia. Se você está agora, nesse momento, me ouvindo, né, e acompanhando a live com a Gabi, se você realmente está vivo hoje, né, agradeça, porque isso é uma situação que só aqui no Brasil, pouco mais de 170 mil pessoas não tem mais o que fazer. Então a gente tem que imaginar o seguinte, o tempo, ele é uma dádiva que é dada e que é você que vai ter que trabalhar isso. Então, quando a gente fala em produtividade, as pessoas pensam apenas no aspecto empresarial, Gabriela, e não é. Produtividade tem a ver com o tempo que você dedica à sua família, com o tempo que você dedica a você, não é? O tempo que você dedica a pensar nas suas coisas, e não só em trabalho. Eu digo que trabalho sempre é muito importante e estar dentro das nossas ocupações é sensacional. Mas isso não pode ser a mola propulsora do processo, porque senão você, em vez de ser produtivo, o seu nível de produtividade vai cair cada vez mais. Às vezes as pessoas perguntam assim, Jorge, qual que seria uma definição bem simples de produtividade? Eu sempre coloco o seguinte, produtividade é, acima de tudo, você conseguir equilibrar os seus papéis de acordo com as suas atividades, tarefas, e dentro do tempo que lhe é dado. É isso, basicamente. Perfeito. Que bacana a explicação. Muito boa. E há diferenças entre agendamento de tarefas e gestão de tempo? Tem muitas. Eu aprendi isso a duras penas, inclusive. Primeiro, o que é gerenciamento de tempo? Gerenciamento de tempo é o seguinte, gerenciamento de tempo é eu ter algum tipo de controle. Isso pode ser hoje, tem vários aplicativos, planilha de Excel. Lembra da nossa agenda, Boa e Velha Agenda, que era nos dada todo ano, no final do ano? Né? Hoje é quase, eu não sei se acontece com você, mas faz 2 anos que ninguém mais me dá uma agenda de final de ano, né? Esse ano eu ganhei uma agenda, Gabi. Sabe quando você olha para aquilo e fala, gente, tem gente que dá agenda. A agenda era aquela situação onde você todos os dias anotava as coisas. Por que hoje já ninguém trabalha muito com agenda? Porque eu estou falando aqui no meu aparelho móvel. Opa, eu até enfiei o pé aqui onde não devia. Eu estou falando aqui no meu aparelho de celular, no meu smartphone. Nele eu tenho um processo de agenda, tem um aplicativo que controla as minhas atividades, que toda segunda-feira é a primeira coisa que eu faço antes de iniciar todas as minhas atividades. Eu abro esse aplicativo, trabalho todas as atividades da semana, em tudo que eu vou fazer em todos os lugares, jogo para ele e ele vai me avisando. Né? Ah, mas eu preciso ter um aplicativo, Jorge, eu não gosto muito dessas modernidades, eu ainda sou do tempo antigo, eu tenho agenda, eu gosto de anotar. Então eu vou explicar para você uma coisa básica. Agendamento de tarefa é simplesmente você pegar, ver o que você vai fazer durante o período de tempo, pode ser uma semana, 2 dias, qualquer coisa assim, e anotar isso em algum lugar. Esse é o primeiro ponto. Gerenciamento de tempo é eu pegar essas tarefas que estão agendadas, seja onde for, pode ser até no papel de pão, e eu cumprir aquele tempo. Porque você não sabe o que vai acontecer com você, você vai entrar numa coisa que os teóricos chamam de procrastinação. Mais conhecido como empurrar, né, as coisas com a barriga, encher linguiça, tá? E aí você começa, você pode escolher o tempo que você quiser, mas esse é o processo. Gerenciamento de tempo é eu ter um controle de tempo com algum tipo de ferramenta. É o que eu faço, porque senão eu morro louco. Não é? E se você não tem isso, a mesma coisa vai acontecer com você. Agendamento é isso, eu agendo a tarefa, estava lá agendado desde a semana retrasada quando nós conversamos. Dia 3,
do 12, 19 horas, live com a Gabriela, ao vivo no Instagram dela. Faltando 15 minutos, o que o meu aplicativo fez? Me avisou, daqui a 15 minutos, Jorge, não se esqueça que você tem que estar ao vivo com a Gabriela. É isso. Se a hora que eu acabar aqui, o aplicativo vai abrir de novo, Gabriela, e vai mostrar o quê? Vai mostrar tudo que eu tenho que... Eu ainda tenho mais 2 tarefas para fazer hoje, né? E amanhã, tudo que eu vou fazer na sexta-feira, o que eu vou fazer sábado, e etc. Isso é a gestão do tempo. Muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, eu gostaria de ter um dia com 48 horas para fazer tudo que eu tenho que fazer. Eu falo, olha, sabe o que ia acontecer se você tivesse um dia com 48 horas? Seria morrer maluco ou maluco, estafado, estafada. E aí, o que vai acontecer? Nossa, você vai ficar doida. Então, essa é a diferença. Agendamento é anotar tarefa. Gerenciamento de tempo é fazer as tarefas serem realizadas no tempo certo. Porque brasileiro tem uma coisa que você sabe, que inclusive você que esteve fora do país, como eu várias vezes fui, nós somos às vezes motivo até de chacota lá fora por causa disso, né? A gente tem existe a lenda urbana do seguinte, brasileiro deixa tudo para a última hora. Sim. Absurdo, Só que tem uma outra coisa. Eu costumo dizer agora que o brasileiro está tão... e eu falo brasileiro porque eu também me enquadro. Nós estamos tão sem vergonha nessa situação, Gabriela, que eu vou falar uma coisa para você, né? Estamos deixando tudo para depois da última hora. E aí, as pessoas vão empurrando o tempo. Vamos citar só uma situação nossa aqui, que às vezes quem está nos acompanhando não vai se identificar muito, mas só para a gente relembrar uma coisa que acontecia muito no nosso tempo de docentes juntos. TCC, lembra? Trabalho de conclusão de curso? Não tinha um cronograma? O cronograma tinha que ser cumprido por nós, que éramos docentes, e tínhamos que ter o processo de orientação e tudo mais, e tinha o do aluno que tinha que seguir o mesmo cronograma que a gente. E aí você lembra que tinha todas as explicações possíveis. Ah, professora Gabi, eu tinha que mandar o capítulo para você hoje, o primeiro capítulo do TCC, mas só não sabe o que aconteceu, né? A minha cachorra morreu. A minha impressora travou. Eu tinha uma aluna que ela ficou comigo 3 anos de orientação. Eu falava para ela assim, olha, esse ano nós vamos divorciar, porque não dá mais, né? Vamos discutir a relação. E eu falei, gente, em 3 anos você matou todos os membros da sua família, você estragou acho que umas 200 impressoras. Então, e era por quê? Porque você, olha, eu tinha, qual que era ali? Vai para você entender na prática. Qual que era o agendamento? Era as datas de cronograma com as etapas a serem cumpridas. O que era o gerenciamento do tempo? Era você que não tinha um orientando só, lembra? Não é? A gente não tem, se fosse um só, eram 3, 4 às vezes, né? Tinha uns 30, mais 30, né? Você chegou a ter 30 orientandos, eu cheguei a ter 55 orientandos, o pessoal fala, já como é que você consegue gerenciamento de tempo? Era tudo estabelecido. Eu tinha uma reunião presencial com a galera na faculdade, no sábado da tarde, falava, ó, a partir de agora, fulano, você vai fazer esse cronograma, você até tal dia para me enviar tal coisa. Olha, ciclana, é assim, ô Mariazinha, era assim que a coisa funcionava. E na empresa é a mesma coisa. No ambiente corporativo, nós temos projetos, nós temos ações e eles têm prazos para serem cumpridos. Quando alguma coisa não entra no prazo, você sabe o que acontece? Você que está me acompanhando agora, manda um abraço para o Jorge que acabou de entrar, querido. Um abraço para você, saudades. A Letícia também entrou agora há pouco. Letícia, muito bem. A Letícia já está aprendendo direitinho, que a minha assistente na Rádio Mantiqueira já está aprendendo direitinho como gerenciar o tempo, que ela morre louca comigo às vezes. Sabe o que acontece muitas vezes? As pessoas esperam que a providência divina vai resolver tudo, e as coisas não acontecem assim. E não precisa ir muito longe, né? O meu avô estudou muito pouco, mas tinha uma sapiência fantástica. Ele dizia o seguinte, olha só, nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então imagina o seguinte, na sua agenda da semana, Gabi, você tinha 19 tarefas a serem cumpridas. Chega na sexta-feira, você cumpriu apenas 8. Né? Você praticamente deixou quase que 100% de tarefas para a próxima semana, correto? Só que na próxima semana, que seria a semana do dia 7 de dezembro em diante, até o dia 12, que seria o sábado, que seria considerado um dia útil, você ainda teria outras tarefas. E vamos imaginar que você tivesse mais 6 tarefas para outra semana. Você deixou 9, são 15 tarefas para serem realizadas na próxima semana. E aí você já entra naquela situação que aqui no Brasil, na maioria dos países de origem latina, acontece muito, a gente quando chega no mês de dezembro, está todo mundo já com o quê? Com o tanque quase vazio. Nesse ano, então, maluco, está todo mundo rezando, né, para literalmente acabar. Mas vai adiantar? Não, vai mudar para 2021 e o tempo vai continuar correndo, meu amigo, minha amiga. E aí o que vai acontecer? A Gabi deixa mais alguma coisa para outra semana. Quando chegar na semana do Natal, que vai começar no dia 21,
A Gabi vai abrir lá, vai olhar no agendamento de tarefas e vai falar, meu Deus, eu tenho 34 tarefas para cumprir até o dia 24. Eu já tive situação de amigos, dia 24 é um dia que normalmente, às vezes, eu mantenho contato principalmente com os amigos mais